Gostaríamos de agradecer de aqui estarmos mais uma vez. Estamos muito emocionados, porque sem dúvida, além das crianças, serem para nós espíritos que precisam ser muito amados, muito amparados, e isso nos emociona o coração. Temos companheiros tão estimados aqui dentro e que nos trouxeram possibilidades para falarmos dos problemas que estão acontecendo com os pequeninos por conta das obsessões na infância e na adolescência. Obrigada. Eu fiz um roteirozinho aqui para não nos perdermos, na medida em que esse tema ele é um pouco delicado. Então, nós vamos trazer para a nossa reflexão e chegarmos a algumas conclusões sobre isso. Será que realmente estamos atendendo as crianças como deveríamos? Essa é uma questão que precisamos avaliar. E quando falamos em atendermos as crianças, poderemos inclusive participar de trabalhos dentro das instituições espíritas. Nós começamos, vamos fazer 50 anos, até estava falando com a Gleides. A Gleides já está há mais tempo, mas vai fazer 50 anos que começamos na doutrina espírita. E começamos em instituições educacionais de crianças espíritas, instituições espíritas, de famílias que deixavam os seus filhos naquela época. Uma delas foi criada em 1919, tem mais de 100 anos. Não sei se vocês já ouviram falar, Abrigo Teresa de Jesus. É uma casa abençoada e por lá passaram muitos espíritos que foram educados desde a mais tenra idade. Espíritos necessitados de orientação. E nós sabíamos que isso iria acontecer, porque houve uma orientação de Allan Kardec por conta de 2 mensagens recebidas no dia 25 de abril de 1866, em Paris, na França, e ele elabora um texto com base nessas mensagens, intitulado Regeneração da Humanidade. E ali é dito claramente que os suicídios aumentariam principalmente em crianças. Nós vamos ler daqui a pouquinho esse trecho. Os tempos são chegados. Os espíritos, inclusive, disseram isso nesse texto, Regeneração da Humanidade. Os tempos são chegados. E o que é que nós estamos fazendo para realmente atendermos aqueles que mais nos necessitam? Então é preciso fazermos uma reflexão sobre isso, porque esse tema, como já falamos no início, obsessão infantil é bastante delicado. E alguns pais não percebem que seus filhos precisam de orientação doutrinária, para desde pequeninos começarem a ser preparados como espíritos que são como nós, que aqui estão exatamente para vencermos as nossas dificuldades e dessa forma prosseguirmos na construção de um mundo melhor.
Porque se vamos chegar ao mundo de regeneração, vamos ter que nos transformar. E olha quantos espíritos já não poderão reencarnar aqui durante muito tempo. Já foram afastados. De certa feita, nós estávamos com o Divaldo, fomos esperá-lo no aeroporto, era o Conselho Federativo Nacional da Federação Espírita em Brasília. Nós ficamos lá na FEB em Brasília por mais de 30 anos. Desenvolvemos alguns trabalhos, não só com crianças, mas também trabalhos assistenciais e depois até também, né, trabalhos de estudos doutrinários. E fomos buscar o Divaldo no aeroporto e a primeira coisa que ele nos disse, eu estava com uma grande amiga, vice-presidente de lá, a Marta Antunes, e ele disse: Joana quer falar com vocês. Joana de Ângeles. Levei aquele susto, eu digo, como Joana quer falar conosco? Imagina o que nós não fizemos de errado. Ele aí sorriu e disse, não, eu acho que não é exatamente por isso. Tinha um menino que nós acompanhávamos desde os 9 aninhos. E ele ficou conosco durante alguns anos. E ele nos deu muito, muito, muito trabalho. Nós chegamos a ficar com 6 crianças dentro de casa, porque a uma das instituições, ela teve que suspender a vinda de crianças mais velhas, né? E resultado que elas tinham que sair com 9, 10 aninhos. Então, elas ficaram conosco durante alguns anos até a idade adulta. Depois foram encaminhadas, estão muito bem, graças a Deus. Mas esse menino em especial nos deu muito trabalho. E Joana de Ângeles queria exatamente falar sobre o menino e dizer quem ele era. E ela nos contou tudo. E que nós tivéssemos muito cuidado por isso e por aquilo. Agora, reparem só, nesses espíritos superiores. Esses espíritos superiores da espiritualidade, eles estão lado a lado desses espíritos que, infelizmente, ainda estão na inferioridade do ponto de vista espiritual. Que coisa extraordinária esses espíritos superiores. Nós achamos que beleza, falar isso, falar aquilo. Eles estão trabalhando constantemente para ajudarem a esses espíritos doentinhos, se a gente pode dizer dessa maneira, né? Para seguirem um rumo melhor. Então, nós já falamos assim, mais ou menos inicialmente, né, o que queríamos colocar para nossa reflexão. E começamos falando também numa passagem evangélica de Marcos, capítulo 9, versículos 23 e 24, em que diz: Jesus lhes disse: se puderes crer, tudo é possível àquele que crê. Logo, o pai do menino exclamou, banhado em lágrimas: Senhor, eu creio, ajuda minha pouca fé. Vocês devem conhecer essa passagem de Jesus. Ela se destaca especialmente por conta do comportamento do pai, que após tanto tempo não se convencia da necessidade de buscar Jesus para a cura do seu filho, que era lunático, possesso, tinha uma série de problemas desde pequenino. Mesmo os discípulos do mestre, eles já haviam tentado melhorar a saúde da criança, mas eles não tinham conseguido. Não tinham conseguido expulsar o espírito que a obsidiava. Então a criança já estava há muitos anos sendo obsidiada.
sendo realmente, né, acompanhada por um ou por vários espíritos. Então foi necessária a ação divina de Jesus para que a entidade endemoniada se afastasse após anos de sofrimentos causados ao menino que permanecia atormentado pelo obsessor. Então nós queríamos fazer uma pergunta inicial, né? Será que isso tudo é comum acontecer? Realmente uma criança vai ser maltratada por um determinado espírito vingador? Nós sabemos que sim, porque deixamos para trás, né, em nossas existências anteriores, muitos problemas morais. Esse é o ponto. E nós temos que considerar isso com humildade, né? Que nós temos que passar a essa transformação exatamente para nos tornarmos seres melhores. Então, as crianças que estão chegando agora, mais do que nunca, são espíritos inferiores. São espíritos necessitados. Olha os problemas que estão acontecendo. Antigamente não aconteciam. Olha as doenças que estão surgindo. Por exemplo, o autismo. Não significa que o autismo, nós não trabalhamos com o autismo nos livros, porque o autismo pode ser um problema específico do espírito e não necessariamente uma obsessão. Mas pode também estar sendo obsidiado. Então reparem quantas coisas estão acontecendo e que nós precisamos, né, estudar mais, analisar mais para chegarmos a uma solução. Então nós vamos falar aqui sobre obsessão infantil, né? A partir de certas crianças que apresentam condutas obsessivas, tornando-as aflitas, medrosas, angustiadas e que as levam à depressão e a um sério abatimento, mesmo após a família buscar socorro de médicos e especialistas que tratam da infância. Então, voltando àquela passagem de Jesus, né? Vamos verificar que só depois de muitos anos é que este pai vai procurar Jesus para ajudar a criança, que já estava sofrendo ao longo de muitos anos. E o pai não conseguia afastar do filho o terrível e cruel espírito, né, que o estava maltratando, como falamos anteriormente. Aí a pergunta é: todos os pais percebem estes problemas? Estão realmente atentos a certos problemas que as crianças estão apresentando? Então, gostaríamos, né, de observar que espíritos superiores nos alertaram para os tempos difíceis que chegariam quando estivéssemos reencarnados. Então nós falamos, aí vamos ler o trecho daquele texto do Regeneração da Humanidade, porque eu pulei, diz assim, esse é um trechozinho só. E como se não se operasse com bastante rapidez a destruição, os suicídios se multiplicarão em proporções inauditas até entre as crianças. A loucura jamais terá atingido tão grande quantidade de homens, que antes mesmo de morrerem estão riscados do número dos vivos. São esses os verdadeiros sinais dos tempos,
E tudo isso se cumprirá pelo encadeamento das circunstâncias, como já o dissemos, sem que haja a mais ligeira derrogação das leis da natureza. Então, significa que nós temos que estudar sobre a obsessão, que são temas delicados, extremamente complexos, havendo, inclusive, relações com os problemas do suicídio infantil. Vocês acreditam nisso? Que crianças estão se suicidando? Por incrível que pareça, que os jovens, os adolescentes estão se suicidando, os índices estão crescendo a cada dia, no Brasil principalmente. Pais que nos solicitam ajuda, ligam para nós do exterior, de outros países, porque os filhos, infelizmente, se mataram. Olha que tristeza, que coisa. Há uma relação entre a obsessão e o suicídio, o que significa que obsessores perseguem, sim, aquele espírito exatamente para que ele se autodestrua. O estimado e generoso Espírito Bezerra de Menezes tem sido uma das entidades mais dedicadas na preparação de crianças e de jovens como indivíduos que devem se capacitar para a realização de compromissos com as leis divinas. Afirma Bezerra: a criança deve se educar adquirindo aquela sólida formação moral religiosa que resistirá aos embates das lutas cotidianas, favorecendo a idade adulta. Então, o que seriam esses embates das lutas cotidianas? Seriam os problemas que muitas vezes enfrentamos através da educação dos nossos filhos. Mas será que nós estamos demonstrando uma firmeza necessária para negar certas concessões que podem se tornar péssimos hábitos à formação da personalidade e do caráter dos nossos filhos? Aí, voltando àquela que eu não acabei, né? Quando eu falei em Joana de Ângeles, que ela queria conversar conosco sobre um dos meninos, uma das frases dela nós até colocamos aqui, quando levantamos essa questão. Espíritos viciosos só aprenderão pelo sofrimento. Reparem o que ela falou, porque nós conversamos com ela e perguntamos por que é que esses espíritos que estão ao nosso lado, que estão com excelentes famílias e que estão sendo ajudados, que estão sendo acompanhados com tanto carinho, né? As pessoas têm tanta satisfação de poderem ampará-los. Ela aí respondeu assim: espíritos viciosos só aprenderão pelo sofrimento. Significa que, infelizmente, por mais que você os ajude, né, eles terão que sofrer para poderem evoluir. Não há outra forma, não há outra maneira. Então, é necessário, né, contrariar alguns desses costumes e vícios, desses espíritos adquiridos de existências anteriores, quando não aceitaram a necessidade de evoluir moralmente. Os nossos filhos, eles retornam com a esperança de reencarnação, né? Estão reencarnando, que precisam ser amparados. Eles sabem, esses espíritos sabem exatamente o que os espera. Porque é evidente, assim como Joana de Ângeles trabalha, né, em benefício desses espíritos
necessitados, eles são reunidos na espiritualidade e certamente que muitas coisas são ditas a todos eles exatamente para que eles possam, né, se modificar. Então, muitos vieram com essas orientações. Quando eles reencarnam, são exatamente para, né, modificarem o seu modo de ser. Allan Kardec, em Um Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 8, item 3, considera que o espírito da criança pode ser muito antigo e que traz renascendo as imperfeições de que se não tenha despojado em suas precedentes existências. Então é imprescindível dar assistência espiritual às crianças e aos adolescentes portadores de dificuldades de natureza obsessiva, tornando-se indispensável as privações morais. Essas crianças que nós estamos comentando, geralmente elas manifestam comportamentos desequilibrados, como resultante da rebeldia, da insatisfação, do nervosismo, da dificuldade intelectual. Algumas têm problemas com relação, né, ao intelecto, que apresentam, agravando-se cada vez mais a sua existência, caso não recebam os cuidados urgentes dos pais em forma de afeto, compreensão e ações adequadas que lhes permitam superar condições tão dolorosas. Então, nós temos que nos preparar para isso, né? Afirmam os espíritos superiores na questão 385 do Livro dos Espíritos. Os espíritos só entram na vida corpórea para se aperfeiçoarem, para melhorarem. A fragilidade dos primeiros anos os torna brandos, acessíveis aos conselhos da experiência e dos que devam fazê-los progredir. É quando se pode reformar o seu caráter e reprimir seus maus pendores. Esse é o dever que Deus confiou aos pais, missão sagrada pela qual terá de responder. Assim, para educarmos os nossos filhos, nós precisamos, primeiro, atender às necessidades do desenvolvimento da criança, a fim de prover a plena realização de sua personalidade. Em meio a uma atmosfera de segurança e afeição, reconhecendo-se, entretanto, que os filhos são pessoas diferentes e que os seus interesses nem sempre coincidem com os nossos. Então, nós temos que nos habituar, né? Muitas vezes, porque nós queremos que eles pensem como nós, não é bem por aí. O fato de melhorarmos do ponto de vista espiritual não significa que eles tenham que ter a mesma personalidade que a nossa, né? Segundo, observar reações que comandam os comportamentos e atitudes, mas lembrando sempre que as crianças, por sua própria natureza, estão em contínua transformação. A experiência de conhecermos empiricamente os nossos filhos, a partir de vivências significativas que estimulem nossos objetivos educacionais, permite projetar luz sobre os problemas comportamentais que apresentem. Terceiro, conviver em frequente contato com os filhos desde o nascimento, oferecendo-lhes segurança emocional e alegria de viver. Aí vamos colocar uma citação de Joana de Ângeles que diz: observar cada filho com cuidado, a fim de descobrir o nível espiritual em que se encontra, suas aspirações e possibilidades, é dever impostergável dos pais, que não pode ser transferido
para funcionários remunerados. Isso é Joana que está falando. São palavras dela. Quarto, estruturar a família em clima de entendimento, amparando-se mutuamente, sobretudo nas horas de maior rebeldia, por parte daqueles filhos que demonstrem excessiva agressividade e intolerância, sem aceitar a ajuda oferecida. E concorde com as palavras de Emmanuel sobre o filho problema. Emmanuel faz uma análise sobre o filho problema e ele diz assim: longe ou perto dele, ampara-o com a tua prece, estendendo-lhe apoio e inspiração pelas vias da alma. Essa citação está em Encontro Marcado, né, do Espírito Emmanuel, e Chico Xavier é que psicografou. Então, eles são companheiros indispensáveis que retornam para o engrandecimento da sua atual reencarnação, né? Então, para amá-los, sigamos as inestimáveis lições proporcionadas pela doutrina espírita e pelo Evangelho. Mais uma vez, vamos falar de Bezerra de Menezes, que distingue a tarefa da evangelização, educação espírita infanto-juvenil, como a mais significativa dentre as atividades desenvolvidas pelas instituições espíritas, na sua excelente programação de apoio e obra educativa do homem. É imprescindível fazermos com que os nossos filhos sejam evangelizados desde pequeninos. Trabalhamos com isso há muitos anos e realmente é uma coisa que nós não falamos, que poderíamos ter falado logo no início. Começamos com as crianças nessas instituições espíritas e começamos a perceber certas manifestações mediúnicas delas, a partir de 7, 8, 9 anos. Nós estávamos assim no pátio brincando com as crianças e as crianças começavam a falar que não gostavam de nós, mas isso numa voz diferente, num tom, né, como se fosse realmente um adulto e com um português muito correto. E as crianças diziam que nós tínhamos que sair dali, porque elas não queriam ficar conosco. Olha que coisa incrível. A sorte que tinha um centro espírita excelente que foi fundado em 1946, o Grupo Espírita André Luiz, do GEAL. Nesse centro estava o Peixotinho, um médium que eu acho que todos conhecem, né? Já sabem quem ele foi, o Peixotinho. E resultado, nós fomos até o centro, foi como nós começamos a ser espíritas. Nós fomos até o centro e pedimos uma orientação. E eles disseram, não, nós vamos fazer alguma coisa, nos tragam os nomezinhos, o endereço da instituição, papapá, papapá. E aí eles foram amparados, né, em atendimento à distância. Foi assim que se iniciou. Que começamos a pensar, mas não é possível uma criança com 7, 8 anos, né, ter mediunidade? Como pode isso? Então, foi preciso vivermos essa experiência para depois de muitos e muitos anos podermos dizer, vamos trabalhar, né, exatamente para que isso não aconteça. E que esses obsessores sejam também amparados. Eles precisam ser amparados. Eles estão muito confusos. Então é forçoso reconhecer que o Espiritismo... isso é Bezerra de Menezes que fala, desculpe.
É forçoso reconhecer que o Espiritismo, sem aprimoramento moral, sem evangelização do homem, é como um templo sem luz. Contudo, um dos preceitos mais importantes encontrados na doutrina espírita diz respeito às influências ocultas dos espíritos em nossos pensamentos e atos. Aqui a gente vai mostrar a determinação da doutrina em função da obsessão, chamando a nossa atenção para o fato de que essa preponderância é mais forte do que poderíamos imaginar. Os maus espíritos procuram aqueles que os atraem e encontram possibilidade de dar expansão à sua perversidade, e não nos afastaremos deles sem ascendência moral. Allan Kardec, na Gênese, ele diz: a obsessão decorre sempre de uma imperfeição moral que dá ascendência a um espírito mau. A uma causa física opõe-se a uma força física. A uma causa moral é preciso que se contraponha uma força moral. Então nós queremos mostrar que ao elaborarmos esses livros, nós achamos a necessidade de falarmos mais sobre a obsessão, até chegarmos à obsessão infantil. Nesse livro, o estudo sobre a obsessão infantil, logo no início do capítulo, na introdução, nós colocamos a lógica espírita sobre as influências do mal. Exatamente para mostrarmos as características desses obsessores. Nós sabemos que existem excelentes livros sobre obsessão, mas sobre a criança, tínhamos Sueli Caldas Schubert, chegamos até a conversar as duas lá em Brasília uma vez. Sueli desencarnou há poucos anos atrás, e ela começou a falar sobre a obsessão infantil. Na tentativa, teve também alguns espíritos recebidos pelo próprio Divaldo, Filomeno de Miranda, por exemplo, mostrando as dificuldades que poderiam acontecer. Quer dizer, já nos preparando para a chegada dessa quantidade de espíritos que viriam vivenciar uma nova reencarnação e tentariam se modificar por conta do que teriam deixado no passado. Diz Kardec que esses espíritos, quer dizer, os obsessores, são profundamente propensos ao mal e comprazendo-se com o mal, o que dificulta-lhes a reencarnação, porque eles vão reencarnar também. Muitas dessas crianças que estão reencarnando foram obsessores. Por este motivo, precisamos prevenir a obsessão infantil, pois um dos obstáculos que dificultam a prática do espiritismo são questões mais amplas e profundas sobre o tema, como o poder que alguns espíritos inferiores exercem sobre determinadas pessoas. Aí é o que determina o espiritismo, o que chamamos de obsessão, considerando obsessão simples, fascinação e subjugação, nas suas várias gradações. A análise de Kardec, que faz na questão 199A, é uma nota que ele coloca em O Livro dos Espíritos, ele nos esclarece sobre as dificuldades da obsessão infantil. Diz ele: aliás, não é racional considerar-se a infância como um estado normal de inocência. Não se vêem crianças dotadas dos piores instintos, numa idade em que ainda nenhuma influência pode ter a educação? Algumas não há que parecem trazer do berço a astúcia, a felonia, a perfídia, até o pendor para o roubo e para o assassínio, não obstante os bons exemplos que todos lhes dão? Então isso está na questão 199A, que nós
sugerimos que possa ser lida, porque ela é bem extensa e vale a pena em relação às palavras de Kardec. Ele vai concluir, então, que esses espíritos se revelam viciosos por não possuírem progresso, sofrendo, então, por efeito da sua inferioridade. Como falamos anteriormente, nem todos os espíritos evoluem com facilidade. É difícil. Bom, então, rapidinho, qual seria a assistência espiritual que poderíamos trazer para ajudarmos certas crianças, né, portadoras dessas dificuldades de natureza obsessiva? Podem ser passes magnéticos. O que nós vamos falar aqui, todos já sabem. Mas vamos repetir. Tomar água fluidificada, reuniões do Evangelho no lar e da evangelização infantil. Podemos também levar os seus nomes, o nome da família, para uma reunião mediúnica. É evidente que eles não estarão presentes na reunião, mas poderão ser, né, analisados, poderão ser avaliados. Os dirigentes espirituais poderão dar alguma orientação nesse sentido de como a família deve proceder em determinadas situações, né? Por exemplo, crianças que tenham muitas vezes procurado o suicídio, né? Tentam se matar, não conseguem, então as famílias ficam bastante desesperadas e não sabem o que fazer. Então temos sim que levar para verificarmos o que está acontecendo do ponto de vista espiritual. Então a doutrina espírita, ela nos oferece meios e maneiras para a preparação do espírito encarnado desde a mais tenra idade. A Sueli, que nós já falamos, né, ela afirma, ela vai falar sobre as interferências espirituais que atingem as crianças, que são desafetos de outras existências e que não as abandonam, e que se julgam no direito de cobranças de dívidas antigas e passadas. Isso tudo acontece, né? Então ela diz assim, isso são palavras dela, da Sueli: a ação dessas entidades inferiores se mostra de diferentes maneiras, desde as perturbações do sono, causando pesadelos que influem o terror noturno, tanto quanto provocando inquietação, irritação, medo, agressividade, mudança de comportamento, depressão, tristeza, complexos diversos, perturbações de aprendizado, até suscitando ideias terríveis de maldade e suicídio. Isso está no livro Mediunidade e Obsessão em Crianças, da Sueli Caldas Schubert. Dr. Bezerra, vamos falar, ele também nos diz o seguinte, esclarece a respeito desses problemas obsessivos. Então ele fala: acrescentaremos que a responsabilidade permanecerá com o próprio obsidiado, visto que nenhum homem ou mulher será jamais influenciado por entidades dessa categoria, se a estas não oferecer o campo mental propício à invasão do mal, pois a obsessão de qualquer natureza nada mais é do que duas forças simpáticas que se chocam e se conjugam numa permuta de afinidades. Bom, nós teríamos mais coisas para falar, inclusive certos problemas que os pais, isso é bastante, né, bastante delicado, os pais trazem esses problemas para os próprios filhos. Mas talvez não dê tempo para citarmos. Por exemplo, crianças separadas dos pais, né? Irresponsáveis que lhes deixam a própria sorte e não lhes concedem os devidos cuidados de crescimento e de desenvolvimento adequados. Abandono paterno também, ou materno, como uma das causas que dificultam a vida
das crianças e que acabam por adquirir distúrbios emocionais e carências afetivas sérias. Falta de consideração quanto à importância dos valores infantis na existência da criança, que deve ser protegida em todas as circunstâncias e ser tratada com respeito e dignidade, não importando a sua condição econômica ou social. Todas, precisam ser amparadas. Violência doméstica de pais agressivos, com a intenção de causar danos ou ansiedade nas pessoas, pois isso não significa só bater, ferir fisicamente, lesar materialmente, mas também utilizar expressões verbais com o intuito de depreciar e atacar os filhos, prejudicando-os e magoando-os de maneira grave e humilhante. Outro problema, negligência na educação sexual dos filhos, por falta de orientação na área da sexualidade, tornando desastrosa a fase infantil, e principalmente para os adolescentes, que ao chegarem à idade adulta, atormentam a mente em desalinho, graças ao descontrole do sexo mal dirigido, causando nas criaturas desequilíbrios emocionais profundos. Outro, descuidos dos pais na fase infantil. Os pais se equivocam ao achar que seus filhos amadurecem rapidamente. Nem todos compreendem que as crianças devem ser crianças, antes de se tornarem pessoas adultas. Os pais devem aceitar que a infância tenha seu próprio modo de pensar, de ser e sentir. Então, dessa forma, são algumas causas que acontecem, e as deixam dessa forma, dessa maneira. Vou só para terminar, fechar aqui no livro. Não sei se eu estou me apressando na hora, mas no capítulo 6 desse livro, Estudos sobre a Obsessão Infantil, tem uma passagem logo no início de Santo Agostinho, em que ele diz, o título do capítulo é Fundamentos da Caridade como Obra de Desobsessão. Aqui a gente mostra que na medida em que formos efetivamente caridosos, nós haveremos de vencer tudo isso. Se tivermos um sentimento de amor, no sentido de realmente ajudarmos aquele que precisa ser amparado, tudo será conquistado por nós exatamente para que as nossas crianças, os nossos jovens tenham possibilidades de seguirem um rumo que lhes permita essa transformação em termos espirituais. Então aqui diz assim, de Santo Agostinho: ó espíritas, compreendei agora o grande papel da humanidade. Compreendei que quando produzis um corpo, a alma que nele encarna vem do espaço para progredir. Inteirai-vos dos vossos deveres e ponde todo o vosso amor em aproximar de Deus essa alma. Tal a missão que vos está confiada e cuja recompensa recebereis, se fielmente a cumprirdes. Os vossos cuidados e a educação que lhe dareis auxiliarão o seu aperfeiçoamento e o seu bem-estar futuro. Santo Agostinho, Paris, 1862. Então, nós vamos aqui no capítulo 6 explicar de que forma nós conseguiríamos chegar, a essa possibilidade de realmente ajudarmos aqueles que mais precisam. Tudo bem? Podemos acabar? Porque teríamos outras tantas coisas para serem ditas. Tem mais 5 minutos? Tem? Vamos então, para finalizar, citar alguns procedimentos de ajuda à criança em caso de obsessão ou de simples interferência espiritual.
Nós lembramos da Deise Machado, que muitos de nós aqui devem lembrar, né, com muito carinho, a Deise. Ela faz uma distinção em relação à obsessão e à perturbação. Ela diz que é obsessor e perturbador. Ela faz essa diferença. O que significa isso? Que não chega a ser uma obsessão, mas é uma perturbação. Achei isso sensacional no livro que ela tem, Acolhimento Fraterno na Casa Espírita, da nossa editora, a editora Allan Kardec, e que foi publicado, iniciado, né, em 2014. Então, quais são os procedimentos de ajuda? 1. Orientação evangélico-doutrinária aos pais e familiares por meio de entrevistas e de prelações, encaminhamento adequado a cada caso pelos entrevistadores. 2. Recomendações de leituras edificantes e esclarecedoras, principalmente o Evangelho segundo o Espiritismo. 3. Transmissão de passes. 4. Sugerir a participação da criança na educação espírita cristã, na evangelização, se a idade for compatível com a programação da casa espírita. 5. Auxílio específico em reunião mediúnica para atendimento e esclarecimento do espírito perturbador, visando a sua conscientização e consequente modificação de conduta sem a presença dos envolvidos, crianças e familiares. Falamos da reunião mediúnica. 6. Aconselhamento aos pais para fazerem preces de como agir nas horas de aflições em favor da criança, que deve manter a calma, se desligando de visões ou vivências dos demais espíritos obsessores. E 7, acompanhamento médico e psicológico da criança. A ação prolongada de obsessores é prejudicial ao psiquismo infantil e pode abalar as estruturas orgânicas, facultando o campo à instalação de enfermidades diversas. Então, que Jesus nos abençoe. Muita paz para todos. Muito obrigada.